Não é de agora que a Marvel tem passado por problemas que fizeram seu universo não ser mais tão querido pelos fãs. Mas alguns esquecem que nem sempre foi assim. Na realidade, a Marvel teve uma época verdadeiramente maravilhosa. Por 11 anos, a Marvel fez um sucesso gigantesco e crescente. Cada filme era esperado ansiosamente pelo público, que via a construção de uma história imensa e fantástica. E assim, a Marvel não só mudou o cenário dos super-heróis, mas mudou a indústria cinematográfica inteira para sempre. Como ela fez isso? Quais estratégias, elementos e até filmes foram responsáveis por isso? Para isso, iremos repassar a trajetória da Marvel desde seu primeiro lançamento até o marco épico que fechava tudo, focando em falar dos filmes mais importantes e dos motivos que fizeram a Marvel um dia ser lendária. Bem-vindos à Era de Ouro da Marvel. A Marvel havia passado por um período conturbado. Após quase falirem, venderam os direitos dos seus personagens e de suas equipes mais famosas para não fecharem as portas. Enquanto as outras produtoras desenvolviam os filmes, a Marvel fundava a Marvel Studios, que servia só para ceder as licenças e dar algum suporte criativo, mas sem nenhuma autoridade real. Muitos filmes são desenvolvidos, alguns sendo sucessos imensos, enquanto outros eram desastrosos. Mas vendo quantos filmes de super-heróis podiam ser lucrativos, a Marvel decide que finalmente era hora de ter seus próprios projetos. Porém, eles tinham um problema. Uma boa parte dos seus personagens mais famosos estavam fora de acesso. Então, o que sobrava era fazer alguns acordos para ter acesso a alguns personagens, como foi o caso de Hulk, e de resto, utilizar os seus personagens que ainda estavam ao seu alcance, sendo personagens que não eram tão gigantes. Entre os caminhos que podiam tomar, podiam fazer filmes soltos dos seus heróis, ou até mesmo escolher fazer uma equipe deles. Uma ideia interessante também, porém bem mais arriscada. Apresentar e desenvolver um conjunto de personagens em um único filme não é uma tarefa fácil. Mas, e se ao invés de desenvolver 5, 6 ou até 7 personagens em um único filme, eles já viessem prontos? Então vieram com uma estratégia até que ousada. Ao invés de fazer filmes soltos ou um único filme, fariam filmes que estariam conectados entre si com o objetivo de fazer uma construção maior para um crossover. Fazer filmes dos personagens principais, apresentando e desenvolvendo suas histórias, de personagens secundários e até do vilão, e apresentar nesses filmes aspectos que conectariam eles, com aparições dos mesmos personagens em filmes distintos e comentários de um suposto projeto ou ameaças futuras. Assim, em 2008, eles lançam o lendário Homem de Ferro. Homem de Ferro tinha uma responsabilidade imensa em suas mãos, ser o primeiro filme de um projeto maior, apresentando para um público leigo em quadrinhos um super-herói não tão conhecido, ainda mais se tratando de um playboy metido e arrogante, mas acabou sendo muito bem sucedido. Homem de Ferro era um filme incrível e uma abertura fascinante para esse universo, iniciando um personagem que marcaria os cinemas para sempre. Lidar com um personagem arrogante, cínico e que ainda não se importava em ser um escroto, ao mesmo tempo que demonstra se importar em fazer a coisa certa, não era uma tarefa muito fácil. Mas mostrou que o público gostava de um bom personagem FDP. Era uma abordagem comum para um super-herói, mas muito bem acertada. E ainda havia um segundo acerto, pois esse filme também vinha com referências que deixava claro que havia mais nesse universo. A SHIELD era apresentada, com no final do filme ela sendo citada pelo agente Coulson, e pelo primeiro pós-crédito desse universo, que apresentava Nick Fury. Nessa época, não se tinha uma cultura de pós-crédito. Alguns filmes até possuíam, fosse para dar um final diferente para alguns acontecimentos, ou só para fazer uma piada. Mas a maioria das pessoas sequer sabia da existência de cenas nos créditos dos filmes. Então, ainda passou despercebido por uma boa parte do público, e aqueles que viram, acabaram vendo essa cena sem querer ou por conta da internet, começando a iniciar uma cultura de não mais sair da sala de cinema até que finalmente o projetor fosse desligado. Homem de Ferro arrecadou 585 milhões de dólares. Era um verdadeiro acerto da Marvel e abriu o universo com uma frase que marcaria os cinemas. I am Iron Man. O que não quer dizer que ela já sabia tudo o que estava fazendo e que ia só dar tudo certo magicamente, pois no mês seguinte eles lançam mais um filme, que passaria despercebido por muitos, a ponto de até hoje muitos sequer saberem que esse filme faz parte do universo. O Incrível Hulk de 2008 seria decepcionante nas bilheterias. Apesar de ser lembrado com carinho, com muitas comparações ao Hulk atual, esse filme teve vários pontos que fizeram ele não conseguir render nos cinemas. Primeiro, que seu lançamento foi muito próximo
do Homem de Ferro, algo que pode ter ofuscado sua imagem, algo comum de se acontecer com lançamentos próximos de filmes grandes. Segundo, é que o último filme de Hulk não havia sido bom, o que acabou manchando a imagem do Verdão. E por último, é que a maior parte do público sequer sabia dos planos da Marvel, e mesmo que soubesse, só estava no começo. Não havia realmente empolgação com algo que ninguém nunca havia visto nos cinemas, além do fato de que não havia nenhuma conexão clara com o Homem de Ferro em suas propagandas. Não existia essa noção de que possuir o selo Marvel significava que aquele filme fazia parte de algo maior. O filme era interessante, uma história mais séria e dramática, e com alguns eventos até que bem legais. Ele ainda trazia um pós-crédito com o Homem de Ferro, mas como já foi dito, apesar dessa conexão clara no filme, a maioria não via os pós-créditos e sua propaganda não conectava nada. O filme foi a menor bilheteria da fase 1 e uma das menores até os dias de hoje. E pra piorar, com conflitos nos bastidores, o Edward Norton acaba sendo retirado do universo, fazendo esse filme ser desconhecido por uma boa parcela das pessoas, principalmente com o público se acostumando com Mark Ruffalo. Mas apesar dos problemas, aos poucos o público ia entendendo que havia um plano de um crossover e a existência de pós-créditos, já que as notícias estavam atingindo cada vez mais pessoas. E assim é lançado Homem de Ferro 2. Tudo bem que esse filme não é lembrado com tanto carinho, mas ele trazia algo maior. A SHIELD tinha mais presença, o próprio Nick Fury era um personagem recorrente, junto da nossa musa Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Um ponto altíssimo desse filme, que pegava uma personagem quase insignificante e a transformava em uma das maiores heroínas do cinema, e ainda acelerava o processo de construção desse universo. E não podemos esquecer do Coronel Rhodes, que finalmente se torna uma máquina de combate, com uma das armaduras mais maneiras desse universo. E seu final ainda trazia o Plano Vingadores, onde alertava ainda mais o público. E seu pós-crédito, bem, um relato pessoal. Quando fui ao cinema, fiquei esperando o pós-crédito do filme. Quando todos os créditos passaram, o projetor foi desligado. Mas pra minha surpresa, as pessoas no cinema começaram a brigar com o cara do projetor, pois queriam ver o pós-crédito, do qual o homem jurava não ter. A fila no cinema para a próxima sessão estava formada, mas as pessoas estavam discutindo, até que o cara do projetor finalmente cedeu e passou o bendito pós-crédito. Isso mostrou que a cultura já estava se formando, a cultura de esperar os créditos passarem para ver se havia aquela espécie de easter egg, ver uma cena que trazia algo para gerar expectativas. E esse pós-crédito era bem inteligente, um simples encontro do Mjolnir, o martelo de Thor, o próximo personagem que seria apresentado. Era inteligente porque deixava as pessoas ansiosas, o selo se fortalecia e as expectativas também. E ao invés do próximo filme vir seco para o público, Thor viria com as pessoas sabendo que era parte do universo Marvel. Mas para qualquer um que duvidasse, o próprio filme tinha a presença da SHIELD, que informava os desavisados que esse filme era conectado com o Homem de Ferro. O filme também trazia um personagem que seria muito querido pelos fãs, e especialmente trazia um dos vilões mais marcantes desse universo. Loki era o primeiro vilão bom até agora. Talvez eles tiveram mais cuidado por terem mais planos para ele, mas em comparação a tantos vilões genéricos que tinham vindo até agora, ele era fantástico. Pena que o filme em si não era bom. Thor era um personagem que necessitava de desenvolvimento, um guerreiro arrogante e sanguinário que precisava aprender sobre humildade e paz. O problema é que o filme acabava se tornando extremamente arrastado e parado, se tornando bem chato. Mas pra época até que passou. Vingadores já era anunciado e as pessoas já estavam esperando algo grande vindo, algo nunca visto. A palavra crossover sempre foi alvo de expectativas. Ver personagens de filmes diferentes conectados sempre foi algo legal. Ainda assim, Capitão América, o primeiro Vingador, foi razoável nas bilheterias. Pois é, o personagem era pouco conhecido e desse pouco possuía filmes bem... uau. A Marvel teve um erro estratégico: lançar Capitão América na mesma época de Transformers, O Lado Oculto da Lua, e Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Então a bilheteria só não foi menor que a de Hulk, mas ainda assim foi lucrativo e de extrema importância, pois apresentava muito bem o personagem desde o início, mostrando a importância do Capitão América nesse universo, um personagem virtuoso e um líder nato, que mudou a história do mundo. Era uma jornada importante para quem estaria liderando a maior equipe daquele universo. Além desse filme trazer um objeto muito importante, o Tesseract, que seria o foco do filme seguinte. Seu pós-crédito, bem, era o trailer de Vingadores. Meio meh, mas deixava bem claro para onde tudo caminharia, para o maior crossover da época.
O plano da Marvel é altamente bem sucedido. 1 bilhão nas bilheterias mundiais. Não era um filme, era um evento. Era o maior crossover que já tinha sido feito até então, e muito bem feito. A SHIELD conectava tudo, trazia todos. Loki era apresentado como vilão principal, o Tesseract como objeto de importância, uma invasão alienígena como a maior ameaça, e os Vingadores como os únicos que poderiam salvar o mundo. Não digo que o filme era perfeito, mas ele era incrível, divertido e muito bem construído. Um marco para o cinema. Ele mudou tudo e não só fechou perfeitamente toda a fase 1, a fase de construção e a apresentação desse universo, como já referenciava o futuro, com um pós-crédito que na época poucos entenderam, com o que seria o maior vilão desse universo e um dos maiores do cinema. E um pós-crédito dos Vingadores comendo. Apesar de cômico, não só a Marvel teria o costume de ter um pós-crédito, como vários de seus filmes passariam a ter dois, um após os créditos estilizados e outro totalmente ao final dos créditos. Uma coisa importante a destacar é sobre Stan Lee, o famoso autor e criador de inúmeros personagens e histórias da Marvel. Em inúmeros filmes possuía participações especiais, mas foi o MCU que popularizou suas participações, que agora cada vez mais seriam procuradas e comentadas pelas pessoas. O universo construído era só aproveitar, desenvolver o que já tinham e ir trazendo elementos novos para ele. A Marvel tinha um planejamento muito ambicioso, um evento que seria muito maior do que já haviam feito. Para isso, eles precisavam continuar as histórias dos seus personagens, mantendo eles engajados e começar a apresentar personagens novos, tanto protagonistas quanto secundários, e começar a apresentar o vilão e a trama que se passava no universo. Bem, consolidada no mercado, sua marca agora era ansiosamente aguardada pelas pessoas e isso iria refletir positivamente nas bilheterias. Mesmo o início da fase 2 sendo meio porcaria. O primeiro filme seria Homem de Ferro 3. Stark havia se tornado o ponto central da Marvel, basicamente o personagem principal. Focar nele para essa abertura era inteligente, e depois de algumas referências, finalmente seu embate contra seu maior vilão nos quadrinhos se torna um ponto alto de expectativas. E o que fizeram com esse filme chega a ser criminoso. Me espanta esse filme ser bem avaliado. Muitos problemas de roteiro e um erro grotesco ao enganar o público em relação ao Mandarim, mudando por completo o vilão. Sem contar que esse filme pouco somava para o universo, sem muita conexão ou desenvolvimento de eventos. No entanto, foi muito bem nas bilheterias, e suas cenas épicas ainda agradaram muita gente. O mesmo não pode ser dito de Thor, O Mundo Sombrio. Realmente nota é algo que não se pode levar a sério. Facilmente um dos piores filmes que a Marvel produziu nessas 3 fases, sendo extremamente tedioso. Um vilão extremamente sem graça, eventos com potencial enorme, mas bem mal dirigidos, e esse filtro de diarreia verde. Sabe, aquela quando você tá bem doente mesmo, que traz esse visual péssimo no filme, cansativo de ver. Só que esse filme trazia uma coisa muito importante em sua cena pós-crédito. Seria a primeira vez que teríamos uma menção e aparição de uma joia do infinito, que se tornariam centrais nesse universo. O filme ainda não explicaria do que se tratava as joias, mas para quem sabia através dos quadrinhos, sabia que a Marvel tinha grandes planos. Apesar de 2 filmes meia boca, o próximo filme era totalmente o contrário. Capitão América, O Soldado Invernal, simplesmente seria um dos melhores filmes de heróis já feitos. A história era realmente muito boa, focado num estilo de espionagem com bastante conspiração. Os personagens tinham um desenvolvimento e motivações bem fortes, tanto os já conhecidos como o novo personagem apresentado, o Falcão, que trazia um personagem sólido com background muito bom que já conectava a gente ao personagem. E pessoalmente as mudanças em relação às HQs do seu traje e de como funcionam suas habilidades de combate e a tecnologia que ele usa foram muito importantes para tornar esse personagem mais interessante. E o vilão silencioso desse filme era simplesmente fantástico. Repete. Apresentava um perigo real para todos os personagens, enquanto trazia uma carga emocional na história que era verdadeiramente relevante. Mas o principal ponto positivo desse filme eram suas cenas de ação, tão bem feitas e coreografadas que coloca muito filme de ação no chinelo até hoje. Com certeza, a ação deveria ter rendido pelo menos uma indicação de prêmio. O filme trazia muitas consequências para o universo Marvel, como a queda da SHIELD, que abria margem para muita mudança, e o pós-crédito focava em apresentar os futuros vilões do próximo filme dos Vingadores. A Marvel tava até se achando. Tendo feito vários personagens não tão conhecidos se tornando titãs da sua marca, eles já acham que podem trazer mais personagens desconhecidos
Guardiões, que vai fazer sucesso assim, magicamente. E não é que estavam certos? Guardiões da Galáxia era outro dos filmes que se tornariam dos melhores da Marvel. O desafio era grande. Apresentar de uma vez uma equipe inteira não era fácil, mas foi totalmente bem sucedido. A ação era boa e a comédia era bem diferenciada. Os demais filmes tinham seus momentos, mas Guardiões era bem mais escrachado, e dando tão certo que levaria aos futuros filmes a adotarem uma abordagem mais cômica também. Mas o principal eram seus personagens, carismáticos e com uma química entre eles extremamente bem feita. Só aí ele já era histórico, mas ele também era muito importante no universo, pois é nele que finalmente é trazido para o público o necessário para entender a ameaça desse universo, a revelação do vilão principal desse universo, o que ele quer e o quão imponente ele era, e mostrando o que ele buscava, as joias do infinito, que finalmente eram explicadas para o público. Esse filme realmente tinha que ser bom, pois assim atingia ainda mais pessoas para que elas entendessem o que estava acontecendo e entender que algo grande estava por vir. E essa aposta arriscada rendeu 700 milhões em bilheterias, uma das maiores da Marvel até aquele momento. Mas para não restar dúvidas que o público ficaria sabendo dos planos, vem o tão aguardado Vingadores: A Era de Ultron. A Era de Ultron tinha tudo para ser um baita filme e ainda possuía objetivos muito importantes. Ele tinha um vilão icônico da equipe que poderia ser realmente uma ameaça muito grande para eles. Tinha apresentação de novos personagens para expandir a equipe e colocar os Vingadores no meio do conflito em relação às Joias do Infinito. Mas infelizmente a Era de Ultron não agradou tanto. Tendo momentos muito bons, o vilão havia sido o principal responsável por fazer esse filme não ser tão querido. Ultron é um vilão muito sério, inteligente e perigoso, e sua representação no filme já não era muito interessante. Primeiro, seu design, que apresentava ele com lábios, tirando completamente a face ameaçadora que ele possuía, e seus diálogos chegavam a ser patéticos, atrapalhado com as palavras e querendo fazer piadinhas durante o filme. A ideia era mostrar que Ultron era uma versão maligna do Tony Stark, mas isso não ficou muito bom. Outro ponto sobre esse filme era o relacionamento de Bruce Banner e a Viúva Negra. Simplesmente não funcionava. A verdade é que os diretores não sabiam como dar continuidade a esses dois, enquanto os outros personagens possuíam questões a resolver, o que levou a essa bizarrice sem tamanho. Em contrapartida, trouxeram personagens que se tornariam icônicos nesse universo. Visão, apesar de relativamente ter pouca presença por ser uma aposta final no filme, conseguia trazer um personagem bem diferente do restante do pessoal. Um personagem desconectado da realidade, mas muito reflexivo sobre ela. Acho que é porque eu nasci ontem. Já os outros, por questões de uma briga pelos direitos autorais dos dois personagens que também faziam parte dos X-Men, Mercúrio é morto nesse filme. Mas Wanda ficaria nesse universo, se tornando mais uma heroína amada pelo público. Não tão poderosa quanto se tornaria no futuro, mas carismática, com uma certa inocência, mas com conflitos internos de querer fazer a coisa certa. Por fim, além de apresentar aos Vingadores as Joias do Infinito, sua cena pós-crédito colocaria Thanos decidindo que era hora de começar a agir, trazendo ao público que agora aquilo que estavam construindo estava finalmente chegando. Bem, nos próximos 3 anos pelo menos. Mas dessa vez a fase 2 ainda não tinha terminado. Homem-Formiga vinha pra arrancar umas boas risadas. Um filme mais ok, mas que conseguia tornar um super-herói difícil de trabalhar em algo pelo menos divertido. Mas entre duas cenas pós-créditos, um indicava a nova heroína que estava por vir, e o outro, o prenúncio de algo maior, a queda dos gigantes. A fase 2 foi marcada por aprendizagem da Marvel do que funcionava ou não, e por começarem a ter uma construção de um evento muito maior do que seu primeiro filme e que ainda tinha muito por vir. Apesar dos tropeços, a fase 2 havia dado muito certo, as bilheterias de todos os filmes sendo sucessos enormes, trazendo personagens novos, filmes que se tornariam históricos e, claro, trazendo mais participações do nosso querido Stan Lee, do qual agora, ao assistir os filmes do MCU, era sempre procurada e aguardada sua participação. Agora que a Marvel tinha sua imagem bem consolidada e havia entendido que as pessoas confiavam nela, ela podia explodir de lançar filmes. Começado já na fase 2, vão sendo lançados entre 2 a 3 filmes da Marvel por ano. Essa quantidade de filmes permitia muito desenvolvimento, rechear o universo de personagens novos, desenvolver ainda mais a trama principal que iria compor o próximo evento, agora com a descoberta das joias que faltavam, e preparar um arco de queda dos personagens, coisa que marca bastante essa fase, onde vários heróis estariam
fragilizados. E inicialmente havia sido anunciado o filme chamado Capitão América: Sociedade da Serpente, mas que aparentemente era só uma distração, pois o real projeto que foi anunciado foi o próprio Capitão América: Guerra Civil. Por ser um dos quadrinhos mais famosos da Marvel, muito era esperado um anúncio desses, e dito e feito. Tá, eu sei que tá mais pra briga de bairro, mas ainda assim, o filme foi um dos maiores sucessos da Marvel, e ele era extremamente eficiente, e tendo um grande peso no universo. A história possuía 2 pontos. O primeiro era o registro de heróis após os acontecimentos da Era de Ultron, e o outro era a caça do suposto assassino do rei de Wakanda. Os Vingadores se dividem formando alianças pelo que acreditavam ser correto sobre os 2 contextos. Assim, o filme servia para 3 coisas: apresentar novos personagens para esse universo, adiantando seus desenvolvimentos, dar continuidade à história de todos os personagens já apresentados e, por fim, trazer o destino da equipe, sua queda. Por anos acompanhando esses personagens, para no fim tudo acabar em uma trágica luta. Era mais um filme da queda dos Vingadores do que de fato do Capitão América. Ela era necessária para um dos contextos dessa fase, que era colocar os Vingadores em frangalhos, enfraquecendo eles para o embate que vinha no futuro. E parando pra pensar, todo esse arco montado no filme acabava sendo muito triste, pois víamos personagens tão queridos e que montaram tudo isso juntos, brigando entre si pelo que acreditavam. O filme também apresentaria novos personagens, como Pantera Negra e, é claro, aquele responsável por levar muitos fãs à loucura: a introdução do novo Homem-Aranha. Hey everyone. Era uma excelente abertura para a fase 3, que agora focaria em trabalhar os novos personagens que iriam compor as próximas histórias, e começariam expandindo um pouquinho mais desse mundo. Doutor Estranho tinha 2 objetivos, um deles seria apresentar a magia. Você pode até pensar que Thor já havia feito isso, mas apesar de apresentar um certo mundo místico, não se comparava ao que o Doutor Estranho se propunha. Os efeitos eram bem diferentes, a própria realidade se moldava nesse filme, o que tornava algumas cenas até psicodélicas. O segundo ponto era apresentar mais uma joia do infinito, agora empossado pelo próprio Doutor Estranho, sendo utilizado de uma forma que mostrava o tamanho do seu poder. Mas a gente não pode ignorar uma coisa: a partir daqui, com o sucesso de Guardiões da Galáxia e de Homem-Formiga, é que a Marvel começou a passar do ponto com o humor. O próprio Doutor Estranho possuía mais cenas cômicas do que deveria, mas na fase 3 isso ainda não era destrutivo, mas já incomodava um pouco. Guardiões da Galáxia Volume 2 não vinha com grandes coisas para o universo em si, mas para fortalecer a imagem da Marvel, isso ele servia muito bem. A sequência trazia novos personagens, como Amantes, um vilão bem desgraçado e muita história sobre o passado do Senhor das Estrelas. Sua comédia se mantinha, mas trazia uma das mortes mais tristes e emocionantes do MCU, Yondu, junto de uma das melhores homenagens a um personagem após sua morte. Posteriormente, Homem-Aranha, de volta pra casa, vinha para estabelecer o universo do Cabeça de Teia dentro da Marvel, dar a ele mais autonomia e vida própria, e seu vilão seria um ponto muito alto aqui nesse filme. Abutre, um vilão bem menosprezado pelos fãs, que agora era bem ameaçador. Isso era algo bem positivo. Apesar do filme ter agradado o público em geral, a falta de fidelidade com as histórias e personagens conhecidos do Homem-Aranha decepcionavam uma galera, e isso cobraria um preço. Mas não agora. E um personagem que precisavam também acertar era o Thor. Dos grandes heróis, era o único que nenhum filme havia sido bom. Os produtores, vendo que não sabiam lidar com o personagem, decidem mudar a abordagem, tornando ele tão cômico quanto Guardiões da Galáxia. Tem suas críticas, mas acabou dando bem certo. Thor Ragnarok é um filme amado por muitos, e o único que realmente é elogiado como filme bom. Engraçado, com a apresentação de alguns personagens bem recebidos e a tão aguardada queda de Asgard, que para uma fase onde os heróis caíram, se encaixava muito bem. E ainda dava uma continuidade até mesmo pro Hulk, um personagem que a Marvel tinha decidido não investir mais, mas que ainda era tratado com algum respeito. A queda de Asgard talvez devesse ser um marco triste nessa história, mas a Marvel optou por tirar a seriedade. O filme agradou as pessoas, mas talvez tenha tirado o peso do que realmente havia acontecido. A parte mais importante era seu pós-crédito, a nave de Thanos que interceptava a nave de Thor, um prenúncio de que o arco estava chegando ao fim. Mas após ele vinha Pantera Negra, esse filme que vinha para se tornar histórico. Esse filme não era só bom, ele acabava se tornando importante também. Com a falta de heróis negros de foco, trazer um filme que não era só bom, mas sim realmente bem feito, de um protagonista negro, era algo importante. E isso feito de uma maneira bem fluida. Os personagens eram naturais, algo importante tendo em vista a cultura que era criada. Apesar de fictícia, ela trazia uma cultura africana bem interessante e bem apresentada. E seu vilão, Killmonger, era um marco poderosíssimo, pois montava uma questão política e social
inicial, dando mais credibilidade e seriedade para a história do filme. Tanto que ele se tornou um dos melhores vilões já feitos pela Marvel. Esse filme foi o primeiro filme de super-heróis a ser reconhecido pelo Oscar. Sabe, aquele bando de pseudo-intelectuais que fazem panelinha e premiam os filmes que querem. Sei que você pode pensar que foi só por causa de política, mas ao mesmo tempo, esse filme teve o que merecia, sendo algo importante para um gênero de filmes tão menosprezado. Pantera Negra podia não somar muito ao andamento da trama central, mas apresentava verdadeiramente bem o personagem, um dos melhores filmes da Marvel e que fortalecia ainda mais o selo dela. Dado a continuidade das histórias e tendo apresentado os novos personagens e contextos, chegava o momento do fim, Guerra Infinita. Guerra Infinita era o grande marco de tudo que estavam construindo, onde começava o desfecho de tudo que havia sido feito desde 2008. Ele tinha uma tarefa difícil, atingir todas as expectativas dos fãs que aguardaram por todo esse tempo, ansiosamente, para algo que não era nem um simples filme e nem mesmo um simples crossover, mas basicamente um evento que se formava por anos. E acredito que tenha superado todas as expectativas. Praticamente todos os heróis apresentados até então estavam de volta, tudo bem amarrado e todos eles tendo pelo menos uma participação decente. Até personagens como Thor, que havia ido para um caminho mais cômico, tinha uma aura imponente aqui. E todas as consequências do que havia acontecido nesse universo até então cobraria o preço de levar cada personagem a um destino diferente. Mas falando desse jeito, nem parece que o verdadeiro protagonista aqui é o próprio antagonista. Thanos é o grande foco de tudo. Havia um medo de que o caminho cômico que a Marvel trazia fosse afetar o vilão. O próprio Ultron havia sido decepcionante, mas Thanos era simplesmente um vilão lendário. Sua busca pela Joias do Infinito era implacável, um personagem completamente sem piedade, ao mesmo tempo que tinha uma aura quase serena, como alguém que tinha certeza de que o que estava fazendo era certo, e seus discursos eram bem profundos, muitas vezes cheios de pesar, mas como alguém que via como o único disposto a fazer o que achava ser necessário para salvar todo o universo. Se parar para pensar, o título Titã Louco era simplesmente perfeito para um personagem como ele. Ao longo do filme, vemos vários núcleos de heróis tendo que lidar com o vilão e a Ordem Negra, e cada vez que Thanos conseguiu uma joia nova, mostrando sua força e a força do seu exército, incluindo sua brutalidade que levava vários personagens à morte de formas bem tristes e brutais, mais ansiosos ficávamos ao pensar em como os heróis poderiam finalmente vencer. Afinal, sabíamos já que o filme teria uma continuação. Ele já tem 3 joias. O que vão fazer? Putz, já tá com 4. Como vão alongar até o próximo filme? 5? Será que tudo será uma disputa pela última joia? Ou o próximo filme será um evento dele brincando com os heróis? 6. You should have gone for the head. O filme tinha um dos finais mais corajosos que um filme de herói já tinha feito. Não havia vitória, nem uma vitória com requintes de derrota. Era uma derrota completa. Seu algoz havia vencido. Metade do universo havia desaparecido em um estalar de dedos. Os nossos heróis nem precisavam dizer muita coisa. Acompanhávamos eles completamente desolados após o fracasso de sua missão, enquanto o seu vilão apenas descansava, após finalmente realizar o feito de sua vida. Completamente em paz por finalmente ter salvo o universo. O pós-crédito terminava mostrando um pouquinho mais das consequências na prática e com a sinalização da próxima personagem que viria ao cinema. Sair da sessão era estranho. Todos quietos, catatônicos, sem acreditar no que haviam visto. Não havia empolgação em si. Imagina como as pessoas na fila ficaram vendo a fila fúnebre de pessoas indo embora. Mas todo mundo realizado. Guerra Infinita é provavelmente o melhor filme do MCU já feito. Tanto que ele arrecadou a mixaria de 2 bilhões de dólares, sendo atualmente a 7ª maior bilheteria da história. E mais do que nunca, criava uma necessidade no público de ver os próximos filmes, de ver como tudo terminaria, como todos salvariam o mundo, o universo. Aí 2 filmes ok pra... Homem-Formiga e Vespa vinha para aliviar a tensão depois de tudo, mas dividia um pouco o público. Não era um grande filme, mas servia para dar umas boas risadas. Ponto alto era a química de ambos os personagens que funcionava incrivelmente bem. Mas meio que é o tipo de filme que parece que muitos momentos não leva pra lugar nenhum, ou que fica dando muitas voltas. E só cenas pós-créditos mostrando mais das consequências do estalar de dedos, enquanto um dos sobreviventes ficaria preso no reino quântico. Algo que mal sabíamos que mudaria tudo. E uma formiga tocando bateria. Radical.
Só que antes de prosseguir para o próximo filme, é interessante lembrar que Stan Lee falece em 12 de novembro de 2018. As suas participações especiais dos últimos filmes já estavam filmadas, o que entristece alguns por acharem que ele merecia uma homenagem gigantesca. De toda forma, é até poético pensar que a melhor fase da Marvel estava no fim, junto do seu principal criador. Tanto que o próximo filme abriria com a logo da Marvel, mas agora com todos os vídeos relacionados ao Stan Lee. O filme seguinte era Capitã Marvel. Foi um grande divisor de águas. Muitos consideraram ele ruim, enquanto outros até que consideraram ele bom. E de fato, ele não era tão ruim, mas possuía muitas decisões péssimas de roteiro, como a mudança da lore dos Skrulls, que simplesmente não tem cabimento fazer eles como vítimas, ou a forma como Nick Fury ganha sua cicatriz. Essa chega a ser tão tosca que é um desrespeito com o personagem. Sem contar o desrespeito com o personagem Marvel, totalmente mudado e totalmente destratado. E quem sabe a história do personagem original, sabe que perderam uma puta oportunidade de fazer uma grande homenagem emocionante aqui. A ação era bem qualquer coisa, mas a maior crítica era a própria protagonista, e ela enfrentava dois problemas. Um é que claramente a Marvel não tinha noção do tipo de personagem que queriam. Ora era mais arrogante, ora tentando parecer alguém mais generosa, de maneira meio forçada, claro. A verdade é que ela tinha o carisma de uma porta, e o tempo comprovou que a Marvel não sabia o que queriam com ela, já que cada vez que ela aparece no futuro, era algo meio que bem diferente. O segundo problema, a própria atriz. Declarações polêmicas e até preconceituosas, além de uma antipatia que chegava a ser desconfortável. Isso fez o público levar essa percepção pra personagem, consequentemente odiando mais ela, mas por causa da atriz. De qualquer forma, uma personagem com péssimo aproveitamento de seus poderes. Um de seus pós-créditos era podre, e o outro fazia a conexão necessária da Capitã Marvel se encontrando com os Vingadores. Bem, após passar por esses dois filmes, chegava a conclusão de tudo. Era a hora do fim do jogo. A última aposta, ou ultimato. E ele surpreende a gente de várias formas. Na realidade, o filme começa praticamente logo após a derrota de todos. Aqueles que não haviam se encontrado ainda finalmente dão as caras. Eles se juntam e vão atrás salvar o mundo. Mas não havia volta. As joias estavam destruídas, nada podia desfazer o que havia acontecido. Esse Thanos, da linha do tempo 1, havia de fato vencido. Ele morreu totalmente vitorioso. Não havia mais o que fazer. E assim, 5 longos anos passam. Mas, se passam 5 anos e temos o desfecho do Homem-Formiga, que para ele foram apenas 5 horas. E isso traz à tona algo que muitos não queriam, uma viagem no tempo. Simplesmente fazer como se nada tivesse acontecido, mas a Marvel foi esperta. Fizeram que não havia como mudar o tempo, e sim viajar para outras linhas para pegar as joias, para então poder salvar o seu mundo, trazendo todos de volta. O que havia acontecido não podia ser desfeito, mas podiam pelo menos seguir em frente. O filme então vai avançando e a verdade é que ele é muito passivo de críticas. A Marvel toma várias decisões de roteiro e com os personagens que não é legal. O Professor Hulk até que não era algo que as pessoas teriam problema em ver, mas esperavam que ao menos que ele ou o Hulk original conseguissem ter a sua redenção pela sua derrota. Coisa que infelizmente não acontece. E Thor era outra grande decepção. Havia enfraquecido e ficado ainda mais bocó. A ideia era mostrar um Thor depressivo com o que havia acontecido, mas fizeram de uma forma muito ruim. Teria sido muito melhor ele totalmente sério e amargurado, não um bêbado gordo e bobão. O filme ainda era mais uma memória nostálgica do que algo mais original. Obviamente tinha avanços necessários para o que vinha a seguir, tinha acontecimentos até bem tristes. Dentre esses acontecimentos, a morte da Viúva Negra, uma das mais tristes, mas ao mesmo tempo uma das mais poéticas. E enquanto Thanos matava sua própria filha por loucura, Natasha dava sua vida para salvar as pessoas que amava. Mas o filme era como um repeteco dos filmes anteriores, mas dando uma segunda chance para alguns personagens. Aproveitar para fazer uma graça ou um contraste com alguns acontecimentos. Muitos inclusive não gostam tanto desse filme, pelo menos até essa cena acontecer. A revanche dos 3 maiores heróis da Marvel, cada um que falhou e viu diante dos seus olhos tudo ruir. O embate só aí já era épico. Muitos acontecimentos eram fodas e inesquecíveis. Cenas que marcariam gerações, contra um vilão que parecia não poder ser derrotado. E até as últimas, o Capitão olha à sua esquerda e finalmente tudo o que tanto sonharam acontecia e muito mais. Avengers!
Todos de volta, um exército inteiro, era a guerra mais esperada e construída por mais de uma década, finalmente se encerrando, em um combate épico. Algumas portas se abrindo e várias fechando. Algumas histórias precisavam acabar, fosse pela história ou pela vida real e seus contratos. O fim seria épico e muito merecido. Um evento incrível e inesquecível, onde a frase que abriu todo o universo fecharia um ciclo. Esse era o fechamento, triste, porém épico. Um herói que antes era uma série B terminaria sua jornada sendo uma lenda nos cinemas. Aquele antes que era apenas um gênio, bilionário, playboy e filantropo, era o salvador de todos. E os fins de jornadas não haviam acabado ainda. Depois de tanto tempo, o maior patriota dos quadrinhos também teria seu final merecido. Porque era o fim de uma era. Tudo havia acabado. A jornada de 11 anos havia chegado ao fim. E chegado de maneira gloriosa, sendo atualmente a segunda maior bilheteria da história, com 2 bilhões e 799 milhões de dólares. Agora era hora de novas ideias e passagens de manto, enquanto era o momento dos heróis mais poderosos da Terra descansarem. Quer dizer, a ideia era boa, se estragaram são outros 500. Um bom início, um bom desenvolvimento, um bom planejamento. Filmes na maioria bons, todos no geral bem conectados, com personagens fenomenais, um selo muito fortalecido que fazia o público aguardar ansiosamente por cada filme. Essa foi a Marvel que acompanhamos por anos, e por isso foi tão amada por tanto tempo e por tantas pessoas. Mudou a história do cinema para sempre. Muitos tentaram copiar, se inspirar, mas irá demorar um bom tempo para isso ser replicado novamente. Que as empresas que tenham planos parecidos entendam como tudo foi feito, que a DC corrija seus erros inspirados naqueles que fizeram certo e que a Marvel um dia relembre seus tempos de ouro para voltar a fazer as coisas do jeito certo. Essa época foi maravilhosa. Conversar com os amigos e colegas, teorizar e ir com gosto no cinema ver cada filme na esperança de ver, de certa forma, o próximo episódio da história que a gente estava acompanhando. Ou época boa, lembrada com muito carinho. Por isso decidi fazer isso. Por isso decidi fazer essa carta de amor a uma época épica e muito amada. Ah, mas a fase 3 termina com Homem-Aranha longe de casa. Esse filme é uma bosta. Eu não ia manchar esse final lindo com esse troço não. Quando for, sei lá, um dia de falar da queda da Marvel, eu abro com ele. Até lá, esse filme pode ir pra casa do cara.